Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje é etapas de uma pesquisa estatística. Mas para isso, vocês devem pensar o que é esse processo dentro dessa etapa de pesquisa. Em resumo, a etapa de pesquisa ela é diferente dependendo do foco que você tenha. Como hoje nós vamos abordar no foco escolar, então a etapa de pesquisa estatística ela é bem mais simples. E aí, quando você trabalha, por exemplo, pesquisa estatística em outras situações acadêmicas, científicas, ela terá um rigor maior. Tudo bem? Então acompanhe comigo o nosso material e veja o que nós vamos trabalhar hoje sobre as etapas de pesquisa estatística para você, aluno do ensino médio. Então olha só, para muitos, a estatística não passa de conjuntos de tabelas de dados numéricos. Os estatísticos são pessoas que coletam esses dados. A estatística originou-se com a coleta e construção de tabelas de dados para os governos. Então, a situação evoluiu e esta coleta de dados representa somente um dos aspectos da estatística. Então, vocês percebem nessa citação que, na verdade, a estatística não é só o trabalho de tabela, número, organizar dados, transformar dados em gráficos. Não é somente isso. Ela tem todo um processo desde o início até o final, que são as conclusões de uma pesquisa estatística. Então, a definição da estatística é o conjunto de técnicas que permitem, de forma sistêmica, organizar, descrever, analisar, interpretar dados oriundos de estudos ou experimentos, realizados em qualquer área de conhecimento. Então, observe na definição que ela não apresenta aí, por exemplo, o verbo calcular, somente para definir a definição de estatística. Vocês percebem pela definição que é muito mais além do que isso. Ela vai sistematizar, ela vai organizar, descrever, analisar e interpretar a partir de todo esse processo que há na etapa de uma pesquisa estatística. Então, olha só, na etapa de uma pesquisa estatística, para começar, você primeiro se pergunta, por que fazemos pesquisa? Então, vocês já perceberam pela definição anterior que, pelo processo, ela tem um porquê. Para quê? Certo? Como fazer uma pesquisa? Por onde começar o processo de iniciar uma pesquisa? Então, vale ressaltar aqui que, para pensar sobre as etapas iniciais de uma pesquisa, primeiro, nós devemos ter o foco no tema, sobre o que vamos investigar, o que vamos perguntar às pessoas. Então, como você já está hoje no ensino médio, vocês devem já ter passado por experiências de pesquisas escolares, no seu ensino fundamental 1 e 2. E aí vocês talvez já estão até se lembrando de algumas pesquisas que já fizeram. Como construir as temáticas, como construir todo o processo de busca de dados e de sistematização desses dados. Mas o primeiro ponto aqui importante é sobre o tema. E aí nós temos a pergunta sobre o que vamos investigar. Essa é uma pergunta primordial para que ela dê norte à sua pesquisa, né? E o que vai perguntar às pessoas. Ou seja, diante de uma pesquisa, é necessário que você construa um questionário e, a partir da temática, você consiga desdobrar várias outras perguntas
sendo elas objetivas ou não, para que você obtenha dados e transforme todos esses dados em dados estatísticos, como tabelas e gráfico. Um outro ponto importante é sobre a população. Qual grupo se deseja pesquisar? Quem vai participar dessa pesquisa? Para quem vou perguntar? Se fazemos a pesquisa com algumas pessoas desta população, dizemos que é uma amostra da população. Por exemplo, quando há pesquisa sobre votos, eleições, por exemplo, então é necessário que se haja uma amostra diante do tamanho da população. Então, o pesquisador trará um questionário e esse questionário será respondido por um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas será a representatividade dessa população. E esse grupo de pessoas nós denominamos dentro da estatística de amostra. Um outro ponto é sobre os instrumentos de pesquisa. Vou pesquisar oralmente ou por escrito? Uma pergunta ou mais de uma pergunta? E aí tudo vai depender desse instrumento de pesquisa, vai depender da sua temática. O que você quer com essa pesquisa? E aí vem o segundo ponto, que a que população se destina. Então, nesse caso, os instrumentos, eles são importantes. E aí possa ser que você irá utilizar um questionário, um simples perguntas enumeradas, e aí vai depender muito da temática que você está construindo essa pesquisa. Tudo bem até aqui? Então, olha só, o planejamento de uma pesquisa, ela tem algumas etapas. Aí eu trouxe aqui um exemplo de projeto de pesquisa, onde vocês estão vendo na telinha aí, do seu lado esquerdo, que ela tem a definição de problema, os objetivos da pesquisa, a metodologia da pesquisa, os métodos de coleta e análise do resultado. Esses 5 pontos, eles são tirados de situações de pesquisa científica. Então, para que elas sejam validadas, é necessário que haja esses 5 tópicos respondidos dentro do trabalho. Mas vale ainda ressaltar que para se construir esses 5 tópicos dentro de um projeto de pesquisa, é necessário que esses outros tópicos que estão ao lado sejam também trabalhados, um a um. Como, por exemplo, a definição de problema. Então, no caso, quando você for trabalhar a temática, você vai perceber qual a definição desse problema a partir da temática. Nós temos também a determinação dos objetos, os tipos de pesquisa, os métodos de pesquisa, os métodos técnicos de coleta de dados, e aí vai ter inúmeros, o formulário para coleta dos dados, a amostragem, as técnicas amostrais, os cálculos amostrais, os pré-testes do formulário, os trabalhos de campo e a tabulação e análise de dados. Nós temos também a elaboração dos relatórios dessa pesquisa. Não é só fazer perguntas, não é só construir o tema, não é só fazer o questionário, mas é necessário que você transforme todos esses dados em dados estatísticos e, em seguida, transformar numa análise, num relatório de pesquisa. E aí tem também a análise geral e, por último, nós temos as recomendações ao cliente, no caso, se essa pesquisa for para empresas. Tudo bem? Então, olha só, revisando as etapas de uma pesquisa estatística, nesse caso, nas etapas de estatística, nós vamos ter que observar a obtenção dos dados, organizar esses dados coletados, interpretar esses resultados através de gráficos e tabela e, por último, fazer uma análise conjunta desses dados, seja ele relatório ou outro documento oficial. Tudo bem?
Então, pessoal, hoje nós trabalhamos acerca das etapas de uma pesquisa estatística. Vocês perceberam que há diferença entre uma pesquisa escolar e uma pesquisa científica. Vai muito do rigor daquilo que se está sendo proposto nos trabalhos acadêmicos. Pessoal, sobre esse assunto, aprofundem um pouco mais, pesquisem, converse com o seu professor como trabalhar algumas pesquisas dentro de suas escolas. Uma boa aula e até a próxima!